Como civilizações que viveram há milhares de anos conseguiram erguer construções tão impressionantes, sem máquinas modernas, sem concreto armado, sem tecnologia digital? As pirâmides do Egito, Machu Picchu no alto dos Andes, Stonehenge na Inglaterra. Todas têm algo em comum. Elas desafiam a lógica da engenharia moderna. Hoje, vamos explorar os mistérios da engenharia perdida das civilizações antigas. Pirâmides do Egito, o enigma da engenharia antiga. As pirâmides do Egito continuam sendo um dos principais enigmas da história da humanidade. A Grande Pirâmide de Gizé, construída há mais de 4.500 anos, é formada por cerca de 2,3 milhões de blocos de pedra. Alguns deles chegam a pesar 15 toneladas e mesmo assim foram encaixados com uma precisão tão milimétrica que nem mesmo uma folha de papel consegue passar entre as junções. Mas como transportar milhões de blocos pelo deserto, sem gruas, sem tratores, sem o ferro ou o aço que usamos hoje? As teorias mais aceitas falam em rampas gigantescas que permitiriam arrastar os blocos até o topo. O problema é que, para erguer rampas dessa escala, seria necessário um volume de material ainda maior do que o da própria pirâmide, algo quase impraticável. Outros estudiosos sugerem o uso de rolos de madeira ou trenós lubrificados com água para reduzir o atrito na areia. Há até representações em murais mostrando trabalhadores derramando líquido na frente de blocos sendo puxados, o que pode reforçar essa hipótese. Uma teoria menos conhecida aponta para o uso de barcos especiais pelo rio Nilo. Alguns blocos poderiam ter sido transportados em embarcações e depois arrastados até o Planalto de Gizé. Ainda assim, nenhuma dessas explicações resolve completamente o enigma. Como erguer pedras tão pesadas a dezenas de metros de altura? Como manter uma estrutura geométrica perfeita, alinhada quase exatamente ao norte verdadeiro, com desvios de menos de 1 grau? É por isso que muitos pesquisadores acreditam que os egípcios dominavam técnicas de engenharia avançada que, com o tempo, se perderam. Mas há também uma teoria que desperta polêmica e fascínio: a de que as pirâmides teriam sido construídas com a ajuda de tecnologia alienígena. Isso porque, em algumas tumbas e templos do Egito, foram encontradas figuras curiosas, símbolos e desenhos que lembram naves espaciais, helicópteros e até objetos voadores. Para alguns, essas representações seriam apenas coincidências ou metáforas religiosas. Para outros, seriam pistas de que visitantes de outros mundos teriam compartilhado seu conhecimento com os antigos egípcios. Seja mito ou realidade, essas hipóteses alimentam o mistério das pirâmides, transformando-as não somente em um marco da engenharia, mas também em um enigma que conecta ciência, arqueologia e até mesmo ficção científica. Stonehenge, o relógio de pedra misterioso. No sul da Inglaterra, um círculo de pedras se ergue há mais de 4.000 anos. Stonehenge. Cada pedra pesa até 25 toneladas, e algumas foram trazidas de pedreiras distantes mais de 200 quilômetros. A teoria mais aceita é que os povos neolíticos usaram trenós de madeira, cordas e pura força humana para transportar e erguer as pedras. Além disso, o alinhamento com o nascer e o pôr do sol nos solstícios indica que Stonehenge funcionava como um observatório astronômico primitivo, ou até mesmo um calendário agrícola. Mas existem mistérios que permanecem. Como povos tão antigos conseguiram alinhar o monumento com tanta precisão aos movimentos do Sol e da Lua? É aí que surgem as teorias alternativas. Alguns acreditam que Stonehenge não foi apenas um templo ou observatório, mas sim um portal energético, ou até mesmo um ponto de contato com seres de outros mundos. Pesquisadores do misticismo afirmam que o círculo de pedras emite vibrações eletromagnéticas que poderiam ter sido usadas em rituais espirituais, ou até mesmo como forma de comunicação com os deuses. Há ainda quem veja nas lendas celtas sobre o mago Merlin e a dança dos gigantes uma ligação sobrenatural, sugerindo que forças além da compreensão humana participaram de sua construção. Machu Picchu, a cidade suspensa e o mistério dos Incas. Nos Andes peruanos, a cidade sagrada de Machu Picchu parece desafiar a lógica da engenharia.
Construída a mais de 2.400 metros de altitude, suas paredes de pedra se encaixam com perfeição absoluta, sem uso de cimento ou argamassa. Esse tipo de construção resiste até hoje a terremotos devastadores, o que levou muitos a chamarem os Incas de mestres da engenharia sísmica. Mas como eles esculpiram pedras tão duras, como o granito, sem ferramentas de ferro? Algumas hipóteses científicas sugerem o uso de martelos de pedra mais dura e técnicas de abrasão com areia. Mas mesmo assim, a precisão é tão impressionante que parece desafiar a lógica. É nesse ponto que surgem as teorias alternativas. Alguns acreditam que os Incas herdaram conhecimentos perdidos de civilizações ainda mais antigas, desaparecidas muito antes da chegada dos espanhóis. Outros defendem a hipótese de que as pedras teriam sido moldadas com algum tipo de técnica química, ou até mesmo por meio de energia ainda desconhecida. E claro, não falta quem aponte para uma influência extraterrestre. Segundo essa visão, Machu Picchu teria sido construída como um ponto de observação cósmica ou até como um farol para visitantes vindos das estrelas. Inclusive, certas formações rochosas próximas são interpretadas por alguns como símbolos astronômicos ou mapas estelares. Seja qual for a verdade, Machu Picchu permanece como um dos maiores enigmas da América do Sul, um lugar onde ciência, mito e espiritualidade se misturam em cada pedra. Baalbek, os gigantescos blocos do Líbano. No Líbano, encontra-se o sítio arqueológico de Baalbek, lar de alguns dos maiores blocos de pedra já talhados pelo ser humano. O chamado Pedra da Gestante pesa cerca de 1.000 toneladas, mais do que qualquer bloco usado nas pirâmides do Egito. A explicação tradicional é que os romanos, mestres da engenharia, ampliaram o templo local dedicado a Júpiter, transportando e esculpindo esses blocos com técnicas de alavancas e rampas. Mas ainda restam dúvidas. Como mover algo tão colossal sem tecnologia moderna? Teorias alternativas falam em máquinas perdidas, ou até em conhecimento herdado de civilizações mais antigas. Há quem defenda que Baalbek seria uma plataforma de pouso para deuses vindos do céu, ideia reforçada por lendas locais que falam em gigantes que ajudaram a erguer o templo. Ilha de Páscoa, os Moais e o mistério do transporte. No meio do Oceano Pacífico, a remota Ilha de Páscoa abriga mais de 800 estátuas colossais, conhecidas como Moais. Algumas chegam a pesar 80 toneladas e foram movidas por quilômetros até seus locais finais. Arqueólogos sugerem que os habitantes da ilha usaram cordas e técnicas de balanço, literalmente, fazendo as estátuas andarem até seus destinos. Experimentos modernos mostraram que isso é possível com equipes coordenadas, mas há quem veja algo além da engenharia simples. Algumas tradições orais falam que os Moais caminharam sozinhos, o que alimenta teorias de poderes místicos, energias ocultas e até tecnologias esquecidas. Para os mais ousados, os Moais seriam não apenas esculturas, mas marcadores cósmicos, alinhados a estrelas ou até sinais deixados para visitantes extraterrestres. Göbekli Tepe, o templo mais antigo do mundo. Na Turquia, uma descoberta revolucionária mudou tudo o que sabíamos sobre a pré-história. Göbekli Tepe, um templo datado de cerca de 10.000 anos antes de Cristo. Isso significa que foi construído muito antes da invenção da escrita, da roda e da agricultura organizada. As colunas monumentais, decoradas com animais e símbolos misteriosos, sugerem um local de culto altamente sofisticado. A explicação mais aceita é que grupos de caçadores-coletores se uniram para erguer o templo, desafiando a ideia de que somente sociedades agrícolas poderiam construir grandes monumentos. Mas há algo mais. Os símbolos gravados em Göbekli Tepe parecem, para alguns, mapas estelares ou códigos enigmáticos. Teóricos alternativos sugerem que esse local teria sido um centro espiritual de contato com os deuses, ou mesmo o legado de uma civilização perdida anterior à nossa. Alguns chegam a ver nele a prova de que o ser humano foi guiado por conhecimentos que não se encaixam na história oficial. De Baalbek ao Pacífico, de Göbekli Tepe às pirâmides, o que todas essas construções têm em comum é o mistério. Foram obras humanas geniais, frutos de engenhosidade e perseverança. Ou havia algo mais?
Talvez nunca tenhamos todas as respostas, mas é justamente o desconhecido que torna a história antiga tão fascinante, uma ponte entre o real, o mítico e o inexplicável. E você? Acredita que esses povos realmente dominaram uma engenharia perdida? Ou havia algo mais? Deixe sua opinião nos comentários, curta o vídeo e se inscreva para mais histórias misteriosas da humanidade.